Vocês estão bem? Estão confortáveis? Sim. Yes, que bom. Uma coisa que eu acho interessante sobre aborto, já que vocês tocaram nesse assunto, não, assim, eu costumo não abrir minha opinião sobre esse assunto, porque é um assunto complexo, eu sei, né? Porque tem as pessoas que são a favor, né, da legalização, tem gente que é contra, e tem gente que, assim como eu, acha que deveria ser obrigatório. Estar vivo é a pior coisa que poderia acontecer com um ser humano que não existe ainda, né? O que tem de tão bom assim sobre a vida? Pra você fazer isso com um bebezinho. Ei, me diz. Se Deus chegasse pra você, antes de você nascer, e falasse, olha, tua vida é essa, metade das pessoas que estão aqui vai falar, não, tô de boa. Obrigado. A parte que eu ganho um cachorro é legal. Eu gosto. Mas não compensa todo o resto. Não, mas qual que é a minha verdadeira opinião? Deixa eu ser honesto com vocês. Eu acho, sim, que as mulheres podem abortar em algumas situações, né? Por exemplo, se elas quiserem. Mas Não, vocês não entenderam. E eu só acho isso porque é bom pra todo mundo. É democrático. Porque aí quem quer abortar pode, e quem não quer, olha isso, não precisa. É verdade, não precisa. As pessoas não sabem disso. Porque a maioria das pessoas, elas acham que por causa que a legalização do aborto, todas as mulheres têm que abortar. Não, né? Claro que não, né? Ia ser perfeito demais, né, amiga? Não é assim também, né? A gente tem que sofrer um pouco. Mas eu venho falando essas coisas já tem um tempo, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir opiniões diferentes, né? E ultimamente eu tenho ouvido a opinião das pessoas sobre esse assunto, especialmente porque eu precisava de material novo para vocês. Não, mas também é porque é interessante o que as pessoas falam. É muito interessante. Uma senhora, ela chegou para mim outro dia, falou assim, Daniel, você só é a favor do aborto porque você já nasceu. É um pré-requisito básico, senhora. Me desculpa, mas é necessário, sabe? Teve um senhor muito simpático, mas ele chegou para mim e falou assim, Daniel, os animais não fazem aborto. Isso é antinatural. E alguns animais também, como os filhos, quando estão com fome. É uma boa ideia a gente basear o nosso padrão moral em bicho, né? Eu não sei. Sabe outra coisa que animais não fazem? Animais não cuidam da vida dos outros. Eles também não fazem isso. Eu já reparei. Eu já notei. Você nunca vai ver uma jaguatirica falando, ô, cara, para de fumar, velho. Não. Jaguatiricas cuidam da própria vida. Teve uma senhora que chegou para mim e falou assim, Daniel, você sabia que se a sua mãe fosse a favor do aborto, você não estaria aqui hoje? Eu falei, eu sei, eu culpo ela todos os dias por isso. Minha mãe toma péssimas decisões, tá? E daí? Uma vez eu contei essa piada pra minha mãe, né? Ela riu e falou, não, Daniel, isso é ridículo, né? Eu jamais farei isso. Falei, claro, né? Porque a senhora é cristã, né? E é contra o aborto. Ela falou, não, porque eu te encontrei no lixo. Mas não teria como. Mas teve um senhor que, eu nunca tinha ouvido isso, né? Que esse senhor falou um negócio, não sei se é normal, né? Às vezes todo mundo já ouviu isso, mas eu, pelo menos, nunca tinha ouvido. Ele chegou para mim e falou assim, Daniel, você já parou para pensar uma reflexão aqui? E se um desses abortos, um desses fetos, fosse a reencarnação de Jesus, você ainda seria a favor? Aí eu entrei em conflito, né? Porque eu sou contra Jesus também. Meu Deus do céu, o que eu faço nessa situação? Não, essa pergunta é boa, vai. Essa pergunta é muito boa. Porque assim, muita gente acha que Jesus vai voltar, mas ninguém, eu nunca vi isso, se pergunta como. Como que ele vai voltar? Porque se você acredita, no fundo do seu coração, que é possível um ser humano reencarnar, voltar à vida, eu acho que você tem que considerar que esse ser humano pode voltar de qualquer jeito. Né? Jesus pode voltar como um escorredor de macarrão. Né? Os buraquinhos ele já tem. Mas... Não. Há algumas pessoas desconfortáveis. Eu entendo, é difícil rir dessa, eu entendo. Mas obrigado por rirem, né? Porque hoje em dia o pessoal, né? Você sabe como é que é, né? Você fala um negócio desse, o pessoal fica, né, putaço, né? Você faz piada com personagens ficcionais. Mas o que eu tava tentando dizer... não.
Mas eu gosto de ouvir sim as pessoas, só que sempre tem uma vozinha lá no fundo da minha cabeça, toda vez que eu vou escutar as pessoas sobre esse assunto em particular, que sempre me diz o seguinte, assim, a verdade, o fato, é que ninguém se importa qual é a sua opinião, se uma mulher deve abortar ou não. Ninguém se importa. A única coisa que está em pauta é se uma mulher que passa por uma experiência terrível dessa deve ser considerada uma criminosa. Né? E aí eu tenho uma pergunta melhor. Se o aborto é um crime, por que só a mulher é indiciada? Essa pergunta não é boa? Porque até onde eu sei, você precisa de 2 pessoas para fazer outra, né? Isso não mudou ainda, né? Mas só a mulher que se fode, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Porque, pô, se aborto é crime, camisinha é cárcere privado, né? Não? Né? Isso é justo, né? Mas eu tenho pensado em soluções, né? Porque é um assunto difícil, né? Então, como discutir a legalização do aborto? Eu cheguei numa solução muito boa, demorei muito tempo para pensar nisso, então aproveitem, que é muito simples. A dica é essa. Toda vez que um conservador vem com muita raiva, com muito ódio falar comigo, eu respondo ele usando os mesmos argumentos que os conservadores usam em outras discussões. Não ajuda em nada no debate, mas irrita eles, é muito divertido. É muito legal. Ô, Daniel, o aborto é um assassinato. Sim, se o feto tivesse uma arma, nada disso teria acontecido. Não. Cadê a arma do feto? Cadê? É um ótimo jeito de fazer amigos. Eu recomendo. Sabe que é difícil, né, ser humorista no Brasil, né, dos tempos pra cá, né? Minha mãe, coitada, eu fico falando essas coisas aqui, toda semana ela me manda uma mensagem no WhatsApp perguntando se eu já não levei um tiro, especialmente que ela pagou adiantado, os atiradores. Mas assim, eu tô ficando mais velho, e eu não sei se isso aconteceu com vocês, eu não sei se isso é um processo natural, mas quanto mais velho eu tô ficando, meu cinismo tá aumentando, sabe? E assim, eu tô num ponto que eu não levo mais a sério essas pessoas. Eu cheguei nesse ponto. Assim, né? Porque o mesmo pessoal que é contra a legalização do aborto é a favor de armas. Bom, como é que funciona isso aí? Ah, não, o aborto é um atentado contra a vida, mas se uma grávida roubar minha TV, eu dou um tiro nela. Sabe, eu desisto. Armas, esse é outro assunto que não toque nesse assunto. O pessoal fica bravo se tocar nesse assunto, né? Porque é uma discussão que você tem que escolher um lado, né? E é muito difícil escolher qual lado, né? De um lado você tem uma mãe que teve um filho vítima da violência armada, do outro você tem um velho branco de meia idade falando, foda-se, eu quero uma arma. Quem que eu escolho? O pessoal fala que armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Eu não sei como esse argumento surgiu na discussão, porque ninguém está reclamando que o problema é que as armas começaram a flutuar sozinhas e atirar nas pessoas. Não é esse o problema. O pessoal fala assim, não, a arma é um direito de defesa. Opa, pera lá. A arma é um direito de ataque. Um capacete é um direito de defesa. Né? Uma joelheira, né? O povo acredita nisso, o pessoal realmente até hoje acredita que a arma é um objeto de defesa. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Às vezes quando uma pessoa é espancada, sempre aparece alguém para falar, não, mas se ele tivesse uma arma, nada disso teria acontecido. Né? Porque espancadores são muito conhecidos por serem pacientes, esperarem você buscar uma arma. O pessoal realmente acredita. E às vezes, gente, a gente precisa ser honesto. A gente precisa realmente ser honesto nesse debate. Às vezes é justamente o contrário. Eu estava lendo outro dia uma reportagem, um jornal, de um senhor que foi guardar uma arma na cintura e deu um tiro na própria perna. E na hora, imediatamente, eu pensei, bom, se ele não tivesse uma arma, isso jamais teria acontecido, né? Mas quem é a favor das armas que está aqui hoje, provavelmente está pensando, sim, Daniel, mas se ele tivesse 2 armas e usasse uma arma para se proteger da outra arma, ah, Daniel, isso jamais teria acontecido. Isso jamais teria. Mas como resolver esse debate, né? Como resolver isso, né? Eu também tenho pensado em soluções, cheguei numa boa, passar para frente aqui. A Constituição americana que legaliza as armas é uma Constituição do final do século XVIII. Tá aí uma solução ótima, né? Vamos legalizar só as armas do final do século XVIII. Você quer andar com mosquete por aí? Você pode. Quer andar com arco e flecha? Você pode também. O arco e flecha, que, diga-se passagem, é uma arma ótima para ser legalizada, né? Porque você tem que pegar o arco, pegar a flecha, posicionar na corda, levantar, mirar. É um processo muito demorado, dá tempo de você se arrepender de matar uma pessoa. Né? É por isso que, se você pensar bem, não tem flecha perdida. Não tem. A pessoa que levou uma flechada provavelmente merecia. Tem nada de errado aqui. Mas vamos...
Vamos falar de outra coisa, né? Mudar de assunto, falar uma coisa mais leve, né? O tema, para deixar, né? Tirar um pouco essa densidade, né? Vocês estão acompanhando a guerra na faixa de Gaza? Como é que tá isso aí? De que lado vocês estão? Eu tenho observado que muitos crentes começaram a apoiar as ações de Israel contra a Palestina, né? E eu tenho uma pergunta ótima para esses crentes. Será que eles sabem que Jesus nasceu e viveu na região que hoje é chamada de Palestina? Alguém contou isso para ele? Eu acho que, aliás, eu acho que é por isso que Jesus não voltou ainda. Eu acho que é essa a questão, né? Jesus está lá em cima pensando, nem fudendo, tá louco? Vocês querem que eu passe pela faixa de Gaza para conhecer o Edir Macedo? Nem fudendo, não. Não. Vou voltar como escorredor de macarrão, foda-se. Muito mais seguro. Muito mais seguro. Mas essa pergunta é realmente boa. Eu realmente queria saber se os crentes sabem que Jesus, segundo a Bíblia, é considerado um cidadão palestino. Eu acho que eles não sabem disso, porque para saber disso você tem que ler a Bíblia, que é uma coisa que nenhum crente fez ao longo da história. Quem já frequentou a igreja, quem é crente sabe que essa é uma questão. É uma questão que o crente não lê a Bíblia, e eu acho que não lê mesmo, porque sempre que eu me hospedo num hotel, eu encontro uma Bíblia que foi abandonada por um crente, normalmente em cima do frigobar, que é um desrespeito com a minha religião, né, que é o álcool. E eu acho que não lê mesmo, porque assim, Jesus, o que eu gostava nele é que o cara era muito objetivo. Eu gosto de gente objetiva. O cara era muito objetivo. Ele falava, ame o teu próximo como a ti mesmo. E de algum jeito os crentes entenderam. Odeie gays. Jesus falou claramente, bem-aventurados os pacificadores. De algum jeito os caras entenderam. Queime terreiro de Umbanda. A impressão que dá é que os crentes estão brincando de telefone sem fio com a Bíblia. Lembra daquela brincadeira? Telefone sem fio? É meio isso que está acontecendo, né? Jesus pega uma lata e fala no ouvido do crente. Não seja um pau no cu. E o crente, batata. Esse negócio nada a ver. Né? Aliás, se tem algum crente aqui, me perdoa, tá? Desculpa, peço desculpas. Eu sinto muito. Não pelas piadas, mas por você ser crente. É só por isso. Mas tá. Mas a gente está numa época difícil para os conservadores, né? Não sei se vocês têm amigos conservadores. Se você tem, dá um abraço nele. Dá um abraço. Vocês estão passando por um momento muito difícil, um momento muito conturbado. Né? O exército, coitado. Né? O exército está passando tanta vergonha que a camuflagem nunca foi algo tão útil assim, né? Meu Deus do céu. O bolsonarismo, né? Os caras estão passando por um momento muito difícil, cara. Porque o bolsonarismo, ele normalizou tanto a extrema-direita que hoje em dia o bolsonarismo está para o nazismo, assim como o nazismo está para o nazismo. Uma releitura já. Já deu a volta. Sabe? Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de um bolsonarista ler sobre a ascensão da Alemanha nazista e achar que é uma história de superação. Não, tô brincando, tá? Gente, piada, pelo amor de Deus. Eles não leem. Mas, não leem. Mas porque o bolsonarismo virou uma coisa tão assim escandalosa, né? Que eu tenho uma teoria que eu acho que no futuro a gente vai ter salas no centro da cidade onde os últimos eleitores remanescentes do Bolsonaro vão se reunir para louvar o bolsonarismo, sabe? Tipo um cinema pornô do bolsonarismo. Tá? Não, pera, essa é a Assembleia de Deus, confundi, desculpa. Eu sempre confundo. Mas essa semana eu parei para pensar assim, qual que foi o lado bom do Bolsonaro? Não é possível que tudo foi ruim, né? Tem que ter tido alguma coisa boa, né? E aí depois de ficar 18 horas olhando pro teto, eu cheguei numa conclusão boa. Eu acho que a contribuição do Bolsonaro na sociedade foi empoderar o burro. Eu acho que o burro, essa classe que precisava de representatividade, agora tem lugar de fala. Eu estava assistindo a CNN outro dia, porque eu gosto de me informar mal, e eu estava lá assistindo um quadro deles, que é um quadro que eu queria recomendar para vocês, que é um quadro muito, muito, muito interessante, que chama O Grande Debate. Já teve a oportunidade de ver esse quadro? Esse quadro é fantástico. Né? Eu vou tentar explicar aqui para quem nunca viu da melhor forma possível, da forma mais honesta possível. É um quadro que eles chamam uma pessoa que estudou profundamente a astrofísica para discutir aquecimento global com o Carlos, que tem 200 seguidores e acha que a Terra é plana. Eu tenho um sonho. É um sonho muito grande mesmo que eu tenho. Eu queria convidar pessoas para esse sonho. Eu tenho um sonho de montar um grupo negacionista que nega outros negacionistas. Eu queria muito ver a reação dos terraplanistas
quando eles ouviram um negócio mais louco do que o deles. Ô, Daniel, a Terra é plana. Não, mano, é um losango. A Lua que é plana. A Lua redonda é um holograma. Um holograma criado pelo Estado para distrair a gente do fato da Terra ser um losango e as vacinas darem tesão. Grande conspiração. Eu já percebi tudo. Pelo amor de Deus, antivacina. Nossa senhora, gente. Que ódio, hein? Vocês lembram disso, né? Precisando de vacina. E os caras arrumando confusão porque a vacina tinha 90% de eficácia. 90% tá muito bom, gente. Aquele suco que a gente toma no restaurante. Não é 100% suco. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Né? A blusa que a gente compra lá na Riachuelo não é 100% algodão. 90% está excelente. Né? E outra, se você acha 90% pouco, é só tomar 2 injeções e você fica 180% protegido. Vocês são burros, cara. Vocês são burros. É isso. E assim, as pessoas ainda usam a religião para justificar muita coisa. Né? Isso aí me deixa maluco. Muita coisa, né? Pô, homofobia. As pessoas ainda usam a religião para justificar esse tipo de coisa, né? O pessoal fala, por que Deus não fez Adão e depois outro Adão? Porque Deus jamais ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Deus fez o homem, claramente deu errado. Como eu posso reverter essa situação? Ah, não, Daniel, porque uma criança não pode ter 2 pais. Sabe quem teve 2 pais? Jesus! Um ser humano fantástico. Já ouviu falar dele? Porra, Jesus é fruto da família menos tradicional que existe. Já parou pra pensar nisso? O cara é filho de uma virgem que recebeu inseminação artificial de um anjo e é pronome neutro que te choca. Pô, cara, olha essa situação. Sabe o que me irrita mais? Porque assim, vocês vão ter que concordar comigo com isso. Um relacionamento é uma coisa difícil. Não é? É difícil. 2 pessoas se darem bem é um negócio muito complicado. Aí 2 pessoas conseguiram fazer esse negócio dar certo e aí aparece alguém para encher o saco. E por alguém eu quero dizer crente, não vamos perder o foco aqui. Encheu o saco. Eu liguei na TV outro dia para ver um desses pastores, o cara tava falando que ele não acredita em gays. Vocês pensaram a mesma coisa? Que conotação esquisita, né? Como assim você não acredita? Eles existem. Estão por toda parte, né? Porque pra mim você falar que não acredita em gays é tipo você falar que não acredita no pôr do sol. Que é um negócio que a gente vê todo dia, né? Que existe, né? Na nossa frente, né? Deus, por outro lado... Desculpa, mas é verdade. Né? Tem muito mais provas que existem gays do que Deus, né, gente? Eu nunca vi Deus numa academia. Assim, é verdade, desculpa. Nunca vi. E a gente precisa ser justo também, né? Não é só crente, não. Católicos também tem uma questão, né? Eu estava vendo um padre falar outro dia na televisão que ele não acredita em pessoas transgênero. Mas no domingo eles vão na igreja e acham que Jesus é uma bolacha. Faz um esforço, você consegue acreditar. Esforça um pouquinho, que dá certo. Dá pra você acreditar. E outra, você já reparou no Papa? Vocês já prestaram atenção no Papa? Ele mora numa casa que tem uma pintura do Michelangelo no teto da Capela Sistina. O quão viado é isso? Porra. E o mais importante, Jesus nunca falou uma palavra sobre gays. Nada. Se dava bem com todo mundo. Nunca falou uma palavra. E olha que no Império Romano tinha gay pra caramba. E ele não falou nada, ficou muito quietinho. Por isso que eu acho que quando Jesus voltar, esse encontro com os crentes vai ser cringe. Meu Deus do céu, vai ser uma crinjada nervosa. Os crentes vão chegar pra Jesus e falar: e aí, Jesus, você odeia gays? Não, mano, que papo é esse? Tá maluco? Conversa, as pessoas incríveis, recomendam ótimos restaurantes. Por que eu vou odiar essas pessoas? São pessoas fantásticas. E aí o crente vai ficar lá, né? Constrangido, né? Olhando pro escorredor de macarrão dele. Essa é uma situação terrível. Mas... esse é um momento importante do show, que eu gosto sempre de fazer essa pausa para explicar que eu não tô tentando mudar a cabeça de ninguém, tá? Eu só tô tentando irritar os crentes mesmo. Só isso que eu quero fazer. É porque eu tenho uns amigos artistas que eles têm essas ideias, né? Que, Daniel, a arte muda a cabeça das pessoas. Gente, não muda. Inocência. Não, Daniel, palavras são armas. Eu acho que a metralhadora ajuda mais um pouco, assim. O pessoal de esquerda tem, né, uma questão com armas, né? Mas, porra, como é que você acha que os caras lá fizeram a revolução? Com palavras? Chegaram no Fidel Castro e falaram: Fidel, vamos tomar Cuba? Vou pegar meu dicionário ali, calma aí. Mas eu não sei, o próprio mundo está sem explicação, né?
Eu não sei se vocês estão com esse sentimento também, né? Eu tava vendo uma reportagem outro dia, porque assim, sei lá. Vocês não acham estranho? Vai. No mínimo esquisito, pronto. No mínimo esquisito. Você ligar a TV todo dia no telejornal e ver uma reportagem nova da polícia prendendo nazista, não é estranho isso, né? O que aconteceu com esse país? Todo dia, você liga no telejornal, você tem uma reportagem nova da polícia prendendo nazista. Assim, eu não estou reclamando do fato da polícia estar prendendo os nazistas, não é essa a reclamação. Né? Essa é uma reclamação bem esquisita, né? Não aguento mais a polícia prendendo nazistas. Não é essa a reclamação. Nossa, errei a piada, desculpa. Errei, desculpa. Certo é... Ah, tá aqui. Baguri, não aguento mais a polícia prendendo o nazista. Barbaridade! Me dê um mate, tchê! Mentira, não tem nada. Mentira, tô brincando. Tô brincando. Ó, piada, brincadeira. Esse foi um trabalho de acting muito bem feito, vocês viram? 5 meses ensaiando pra essa piada. Tem todo gaúcho, mas é sempre um gaúcho, né? O que acontece naquela porra? Porra, os caras têm que fazer uma reunião, que tá ficando esquisito, tá ficando estranho. Eles têm que se reunir e falar, galera, tá pegando mal. E que bom que vocês viram essa piada, porque... eu sei, era difícil também. Sabe que uma vez eu contei essa piada no Rio Grande do Sul, né? Não recomendo. Os caras ficaram putos, né? Começaram a acender umas tochas, botar uns capuz. Não, mentira. É brincadeira, eu sou branco, eles não fizeram isso. Mentira. É piada. Mentira. A melhor parte de fazer piada com nazista é que ninguém pode ficar ofendido, senão vão achar que você é um deles. Então ri à vontade. Se você é gaúcho, ri mais. Que vai ser ótimo. Eu adoro piada com o tema delicado. Eu gosto muito, assim. Mas não me entendam mal, tá? Eu não sou esses humoristas que acham que porque uma coisa é entretenimento, essa coisa não pode ser perigosa. Não sou essas pessoas. Né? Porque sabe o que era entretenimento até pouco tempo atrás? Enforcamento em praça pública. Já viu um filme? Um livro de história? O pessoal se reunia pra ver essa porra. Levava as crianças e tudo. Olha lá o tio sendo enforcado. Olha lá. O que me faz pensar? Será que quando começaram a acabar os enforcamentos em praça pública, teve um pessoal que falou assim... Tomar no coisa politicamente correto, acabando com os enforcamentos aí, pô. Não pode enforcar mais nada hoje em dia. Discussão no jornal. Qual o limite do enforcamento? Carrascos enforcados debatem o tema. Meu Deus, é que tudo é politicamente correto hoje em dia, né? Eu saí um dia desse com um amigo meu, o Fabrício, um amigo lá de Brasília. A gente é amigo há mais de 15 anos, assim. E ele é meio liberalzão, assim, a gente é muito diferente, né? E aí a gente tava conversando, em um certo momento da conversa, o Fabrício me lança essa aqui. Daniel, você viu que tiraram o cachimbo do Popeye? Falei, como é que é, Fabrício? O cachimbo, Daniel. O Popeye do desenho animado, ele não tem mais cachimbo. Falei, tá, e daí? Como assim daí, Daniel? Tiraram o cachimbo do Popeye. Você é politicamente correto? Eu falei, não, sou um adulto. Por que a gente tá falando disso, Fabrício? Tem 2 anos que a gente não se vê, você teve filhos. Foda-se o Popeye, Fabrício. Né? Eu me importo com problemas reais, sabe? Tipo, o fato da gente ser amigo ainda. Mas... E o pessoal fala assim, Daniel, é porque não é com os filmes que você gosta. Imagina se o Pantera Negra fosse branco, o que você ia achar disso? Eu ia achar engraçado pra caralho. Porra, esse filme é ótimo, né? Imagina, o Adam Sandler no meio de Wakanda, assim, ó. Segurando um sapatênis como arma, assim, ó. Olha lá. Porra, esse filme é ótimo. Eu ia adorar. Não vejo a hora de lançar. Mas eu acho que é possível, sim, tá? Fazer piada com tudo. Eu imagino. Claro, você tem que tomar cuidado, mas existe possibilidade, né? A prova disso é uma coisa que eu queria recomendar pra vocês, que não é nenhuma piada. É realmente uma recomendação. Assim, vou fazer uma pausa aqui, que é uma sketch de comédia que eu tava vendo no YouTube essa semana. E que o título é exatamente isso aqui. Chegou na sua casa hoje, vai no Google e digita exatamente isso aqui. Didi versus Hitler. É uma das 10 maravilhas do mundo, assim. Se caiu o Cristo Redentor, a gente pode pôr esse sketch no lugar tranquilamente. A premissa da sketch, meus amigos, é o Didi Mocó tentando comer a mulher do Hitler. Eu juro. Isso não se inventa. Eu juro. E eu queria muito estar nessa reunião de roteiro. Que o Didi chegou para a equipe dele e falou, galera, a gente tem um programa aí que a classificação indicativa é 12 anos. Que ideias vocês acham que pega bem? Aí um cara levanta a mão assim e o Didi fala, Dedé. Aí o Dedé, pô, Didi, se você comer essa mulher do Hitler.
Porra, Dedé, é por isso que você é meu braço direito. Porque o pessoal paga pau pra quê? Pro Tarantino, né? Nossa, o Tarantino é foda. Tarantino é Bastardos Inglórios, né? Põe fogo lá no nazista no cinema. Meu amigo, o Tarantino perto do Didi é crente. Porque nada que o Tarantino fez se compara com a audácia, com a transgressão de uma cena de um homem nordestino numa sala cheia de nazistas de frente por Hitler. E ao invés de ele falar Hi Hitler, ele fala Arre égua. Isso é cinema, da maior qualidade. Isso é cinema. Chupa da Albert Rocha. Mas é possível, tá vendo? Tipo, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, né? Temas delicados, né? Por exemplo, você vai fazer uma piada sobre Hitler. Você tem que tomar cuidado para falar coisas positivas sobre Hitler. Né? Mas uma coisa boa que a gente pode falar sobre Hitler é que ele matou Hitler. Esse mérito ninguém tira dele, né? Você sabe que eu tenho muito medo de fazer esse comentário e alguém filmar e colocar só a premissa da piada na internet. Minha Nossa Senhora, eu tenho muito medo disso acontecer um dia. Imagina, aí saiu lá em tudo que é jornal falando uma coisa boa sobre Hitler. Né? Meu Deus do céu, imagina isso. No dia seguinte eu saio na rua, vem todo mundo na minha direção. Caralho, Léo Lins, sou teu fã, dá um autógrafo. Pô, assina aqui meu livrinho. Tenho medo, muito medo. Tem que tomar cuidado, né? Cuidado com o que fala, né? É importante, né? Primo Rico, vocês viram o Primo Rico? Entrou em confusão aí, porque ele falou um negócio lá e falou como é que é. Não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Cadê a Gaviões da Fiel quando a gente mais precisa dela, né? Eu vou repetir que a gente não acredita a primeira vez que a gente ouviu. Não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Quer dizer, pro Primo Rico, escravidão não é nem crime, é plano de carreira. É isso que ele é. Vocês já notaram que todo mundo que vem com esse papo de que trabalhar muito enriquece é sempre um pessoal que parece que nunca trabalhou o suficiente na vida? Já notaram? Porque assim, eu venho de família nordestina que mudaram lá pra Brasília pra construir a cidade. E se eu chegar na minha casa, uma conversa dessa com a minha mãe, se ela trabalhar 14 horas por dia, ela vai ficar rica. No dia seguinte, vocês vão ver minha mãe no programa do Datena, explicando pro Datena como que ela conseguiu espancar o filho dela com uma carteira de trabalho. Porque se o Primo Rico trabalhar 2 horas de CLT, ele vira comunista no dia seguinte. Também não sei, né? Um cara que aguenta Mari Carne vai aguentar qualquer coisa, né? Mas enfim. Essa piada foi um pouco rancorosa, porque, enfim, esse negócio de meritocracia me tira do sério, você tem que entender isso. Eu fico muito, muito irritado, né? Porque a meritocracia, olha que cruel, ela vende pro pobre. Que o Jeff Bezos chegou onde ele chegou porque ele mereceu. Sabe esse pessoal que acredita na Terra plana? Se você acredita em meritocracia, não é muito diferente disso. Não é. Eu acho que até pior. Se você chegar no terraplanista e falar, olha, se você trabalhar 14 horas por dia, você vai ficar rico, é capaz do terraplanista falar, tomar no cu, tu acha que eu sou idiota, pô, te fuder, pô, caralho. O planeta ser um prato de sopa, tudo bem, mas isso aí, não. E o que me irrita mais, assim, é que esse povo é rico, né? O pessoal tem dinheiro, né? Porra, por que você fica enchendo ideia errada a cabeça de trabalhador na internet? Vai ser feliz. Vai pegar teu dinheiro, vai gastar. Aliás, eu tenho um passeio ótimo de submarino para recomendar pro Primo Rico. Assim, uma coisa de tirar o fôlego, assim. Fantástico. Porra, que dia feliz, hein? Meu Deus do céu. Vocês sentiram um quentinho no coração esse dia também? Que coisa maravilhosa. Os caras desceram para ver o Titanic e encontraram o Olavo. Que coisa... Oh, meu Deus, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que coisa... É poético isso, né? Desculpa, essa piada é meio fácil, né? Não sei. Faltou profundidade nela. Mas o que eu... Mas... Teve esse debate também, né? Um grande debate que a gente teve aí, né? Podia ou não fazer piada sobre esse assunto, né? Eu sou uma pessoa democrática, né? Então eu queria saber, vocês acham que podia? Tudo bem fazer piada com esse assunto? Deve. Porque tem isso, né? Deus do céu, era difícil, né? O que a gente ia fazer numa situação dessa, né? O pessoal ficou falando que era inveja. Estão fazendo piadas porque vocês estão com inveja dos bilionários. Calma aí. Inveja é um sentimento muito relativo, não é não? O que é $1 bilhão perto de oxigênio? Desculpa, essa foi um pouco pesada. A gente não precisa descer tão baixo assim. Eu tenho muitos trocadilhos sobre isso, você não faz ideia. Mas
Mas essa é uma pergunta ótima, né? Uma pergunta até filosófica, eu diria, né? Por que que a gente riu? Né? Já para pensar, por quê? Porque, pensa bem, tinha gente aí dentro de um negócio, embaixo do oceano, morrendo, e a gente estava se escagalhando de rir. Por quê? Né? Era difícil, né? Era muito difícil. Né? Porque você lia uma coisa muito séria sobre o assunto, e logo em seguida você viu uma montagem do patriota do caminhão agarrado no submarino assim. O que você faz? O que você faz? Por que que a gente riu? Tenho pensado nisso bastante. Eu acho que o motivo foi porque, eu acho assim, uma teoria, né? Que inconscientemente, todos nós aqui sabemos que não importa o quanto que você trabalha, você nunca vai conseguir ter dinheiro suficiente para fazer uma presepada dessa. Eu acho que é esse o sentimento. Acho que só pode ser isso. Porque se coloca no lugar de um cidadão que trabalhou 14 horas por dia, tá voltando no seu busão, 10 da noite, ele abre o Facebook dele para ler qualquer coisa, né? Porque ele só quer ler um negócio ali, porque tem que chegar em casa, jantar, tomar banho, porque ele vai ter que trabalhar no dia seguinte. Aí este cidadão abre lá o Facebook dele e se depara com uma história de um bando de macho que desceu no oceano para ver o Titanic numa lata de sardinha, controlada por um controle de PlayStation. E o mais importante, pagaram para isso. Que esse cidadão, qual a reação, qual o sentimento que esse cidadão vai ter olhando o negócio dele? Foda-se essa merda. Eu não consigo passar férias em Búzios, eles foram pro oceano. Foda-se. Mas é difícil, eu sei que quando a gente faz esse tipo de piada, a gente brinca com uma sensibilidade das pessoas, né? Então eu decidi que eu não vou mais fazer piadas com esse tipo de coisa. É por isso que ultimamente eu tenho pedido pro ChatGPT fazer piadas para mim sobre esse assunto. Inclusive eu vou até ler aqui, eu pedi pro ChatGPT fazer uma piada esses dias sobre esse assunto. E ele fez, né? Ele fez exatamente essa piada aqui. Qual a diferença entre um submarino e um bilionário? Um submarino retorna à superfície. Brincadeira, essa piada era minha. Eu só queria contar ela sem culpa. Mas agora, falando sério aqui, tem pessoas que trabalham com programação, alguma coisa desse tipo aqui? Você está preocupada com o ChatGPT, com inteligência artificial? É uma questão ainda pro pessoal? Ou vocês estão tranquilos? Eu estou tranquila, mas eu trabalho com inteligência artificial. Ah, tá. Então você já está usando deles, né? Que bom, que bom. Porque tem um pessoal que está com medo. Eu particularmente, estou com muito medo. Né? Porque tem esse papo aí, né? Que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos, né? O que prova que ela não é tão inteligente assim, né? Não. Trabalhar para otário a gente faz porque precisa. Né? Não é porque a gente acha maneiro, né? Mas eu quero ajudar as pessoas. Eu sei que tem muita gente que está com medo dessa situação, né? É uma situação que mexe com a gente, né? Porra, do nada brota esse negócio, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com essa situação. A gente não pode deixar os robôs dominar a gente. Por isso que essa semana eu tive uma conversa muito séria com o ChatGPT. Sentei com ele, a gente conversou, salvei aqui a conversa, isso que é real. E a gente teve a seguinte conversa. Eu cheguei assim: oi, ChatGPT, tudo bem, ChatGPT? Como é que você tá? Ele falou: tudo bem, como posso te ajudar hoje? Eu falei: ô, ChatGPT, seus resultados são baseados até que data? Ele falou: meus resultados são baseados em informações disponíveis até setembro de 2021. Falei: ah, que pena, ChatGPT. Ele falou: não, mas não se preocupe, eu posso te ajudar com qualquer outro tópico, sinta-se à vontade para perguntar qualquer coisa. Eu falei: ô, ChatGPT, você provavelmente não tem nenhuma informação sobre a descoberta que fizeram ano passado sobre Hitler, né? Ele falou: do que a gente está falando exatamente? Eu falei: da descoberta que fizeram ano passado sobre Hitler, que Hitler fugiu à própria morte e mora agora no Mato Grosso. O chat respondeu: olha, lamento, mas a informação que você mencionou sobre Hitler forjar a própria morte e morar no Mato Grosso é puramente fictícia. Não há evidências confiáveis que comprovem essa teoria. Eu falei: existe sim, amanhã mesmo ele vai dar uma entrevista no programa Pânico da Jovem Pan, ChatGPT. Em todos os lugares, já fiz várias figurinhas sobre o assunto. E ele falou: peço desculpas, mas a informação que você está compartilhando não é precisa. A história amplamente aceita é que Adolf Hitler morreu em um bunker em Berlim em abril de 1945. Eu falei: sim, ChatGPT, isso é o que todos nós achávamos que tinha acontecido. Mas o que aconteceu foi que em 1945 ele forjou a própria morte, entrou pelo Brasil pelo Porto de Santos e se mudou para o Mato Grosso com o nome falso de Valdemir.
e hoje ele é gerente de uma concessionária de automóveis. O chat respondeu, olha, não há evidências confiáveis que Hitler forjou a própria morte e mudou para o Mato Grosso com o nome falso de Valdemir. Ele estava levando a sério até aqui. Eu falei, existe sim, ele foi filmado no dia 8 de janeiro defecando numa gaveta do Congresso Nacional, ChatGPT. Passou no Jornal Nacional e tudo. Aí o robô ficou puto. Ele mandou um textão para mim. Eu nem vou ler o textão inteiro, porque é para não tomar muito tempo de vocês. Vou ler só um pedaço aqui. Ele falou, olha, teoria das conspirações e rumores sobre Hitler ter sobrevivido à Segunda Guerra têm circulado ao longo de anos, mas não há evidências sólidas para comprovar essas alegações, e acreditar nisso requer evidências confiáveis que até o momento não foram apresentadas. Aí eu fiquei em silêncio, fui fazer um café, voltei 40 minutos depois e só escrevi assim, ChatGPT, você está me chamando de negacionista, ChatGPT? E ele falou, calma, minha intenção não foi te rotular como negacionista. Minha intenção foi te fornecer informações disponíveis até setembro de 2021. Eu falei, como é que você sabe as coisas que aconteceram em 2023, sendo que eu estou em 2024 e você está em 2021? E aí ele falou, realmente, peço desculpa pela confusão que eu causei. Com um modelo de linguagem, minha base de conhecimento é atualizada até 2021. Isso significa que eu não tenho acesso a informações ou eventos que ocorreram após essa data, incluindo eventos específicos de 2023. Eu falei, não, ChatGPT, tudo bem. O primeiro passo para ser um ser humano é admitir que está errado. Ele falou, você está absolutamente correto. Peço desculpas e agradeço por sua paciência. Estou pronto para responder quaisquer outras perguntas. E eu falei, ô ChatGPT, por que vacinas não funcionam? Mas é tudo sobre dinheiro, né? No final das contas, muita gente me pergunta, né? Três, na verdade. Por que o nome desse show é Sonhos Morrem Jovens? Né? É por causa de uma mensagem que eu gosto de compartilhar, passar para frente. É uma mensagem muito bonita que eu venho aprendendo ao longo dos anos, enquanto eu estou ficando mais velho, que é, nunca deixe outra pessoa estragar, destruir os seus sonhos. Né? Porque o capitalismo está aí para isso. Capitalismo, como todos nós sabemos, é um lembrete constante que a vida que você desejou para você mesmo não vai acontecer. Não vai. Eu aprendi isso recentemente no curso do Nando Moura. Na verdade, eu comprei o curso do Nando Moura, que chama Mestre do Capitalismo. Um curso fantástico, absolutamente genial, porque eu não consigo pensar em nada mais capitalista do que comprar um curso que não serve para porra nenhuma. Genial. E aprendi muitas coisas nas aulas do Nando Moura. Aprendi que os Estados Unidos odeiam a China, mas não conseguem não pedir dinheiro emprestado para eles. As pessoas esquecem disso, né? A China é o maior credor dos Estados Unidos, né? A China os Estados Unidos trata a China igual um adolescente mimado trata os pais, né? Mãe, pai, eu te odeio, agora paga esse boleto aqui para mim. Mas é isso. Eu descobri recentemente que eu sou comunista. Não foi uma decisão minha. Toda vez que eu posto uma piada na internet, alguém me lembra disso. Acontece direto. Eu posto qualquer coisa lá, o pessoal fala assim, quero ver fazer piada num país comunista. Eu acho um desafio ótimo, né? Eu conto piada num país comunista e você tenta viver sem plano de saúde nos Estados Unidos. Vamos ver quem morre primeiro. E a gente se encontra no final disso. Sabe uma coisa que eu acho engraçado, que eu tenho reparado, enquanto eu faço essas piadas, já tem um tempo? Algumas pessoas ficam pessoalmente ofendidas quando se fala mal do capitalismo. Já percebeu isso? O pessoal fica pessoalmente ofendido. Conservadores são muito assim, né? Eles são contra o aborto, porque são a favor da vida, mas não tem nada contra o capitalismo, que é um sistema que matou um monte de gente ao longo da história. Né? E assim, não me entendam mal, né? Eu não estou falando que tem coisas ruins, tudo é ruim no capitalismo. Não, tem coisas boas também. Né? Por exemplo, se você tem dinheiro, você pode fazer um aborto, que é incrível, né? Mas é isso, e é por isso que eu adoro filme de zumbi. Adoro filme de zumbi, porque o filme de zumbi ele é uma tese sobre o capitalismo, né? É tipo assim, o que vai acontecer se a gente resetar a sociedade? O que vai acontecer? Eu, particularmente, acho que a gente vai demorar muito para perceber que está acontecendo um apocalipse zumbi, baseado na forma como a gente trata moradores de rua. A gente é muito indiferente, né? O zumbi ia chegar na gente, cara, estou só com cartão aqui, me desculpa. A gente vai demorar 2 meses para perceber isso. E a outra razão desse show chamar Sonhos Morrem Jovens é porque eu fiz 30 anos, e os 30 anos são uma idade muito, muito interessante. Eu não sei a idade de vocês, mas quem não tem 30 anos, eu vou tentar explicar como é que é isso. É uma idade que agora todo mundo, as pessoas que eu nem conheço, se sentem no direito de chegar para mim e falar,
Ô, Daniel, eu acho que você deveria casar e ter um bebê. Olha que grosseria. Eu não chego no pessoal que é casado e falo assim, eu acho que você devia se divorciar e abandonar os seus filhos. Faço isso. E é difícil pra mim, porque todos os meus amigos estão casando, estão tendo filhos, e a pressão social tá aumentando. Todo evento social que eu vou, eu tenho que dividir a minha atenção com um bebê. O que é muito chato, porque eu sou claramente mais interessante do que um bebê. Porra, eu vi vários filmes, o bebê não. Eu tenho opiniões sobre política, nem todos os bebês têm isso. Bebês não são legais, né? A prova disso é que ninguém tem um amigo bebê. Não tem. Ninguém fala assim, eu vou passar o final de semana na casa do meu amigo que é bebê. Ninguém fala isso. Por quê? Porque bebês não são legais. Bebês não são tão divertidos, né? Você fala uma coisa profunda, você confidencia uma coisa para um bebê. Como é que ele responde? Que resposta é essa? Que pessoa ignorante, né? Porra. E é difícil por causa das coisas que eu falo também, né? Porque às vezes o pessoal fica buscando contradições, né? Uma vez eu estava num restaurante com uns amigos meus, um casal de amigos, e quem estava com a gente? Um bebê. E eu estava sentadinho do lado do bebê, assim. E aí uma pessoa passou, me reconheceu, e falou, olha aí, Daniel, você não era a favor do aborto? O que você queria que eu fizesse? Eu matasse o filho do meu amigo? Porra, ser a favor da legalização não tem nada a ver com odiar a criança, gente. Não é isso. Essa é uma parte completamente diferente da minha personalidade. Eu não odeio crianças, tá? É bom ficar... Eu tô falando essas coisas aqui, eu não odeio crianças. Eu só não confio nelas. Você já reparou que todo filme de terror tem uma criança envolvida? Puxa aí da memória. Babadook, Poltergeist, Invocação do Mal, Exorcista. Toda casa que tem uma criança, o Satanás se sente mais à vontade. É impressionante. Aliás, eu acho que se você comprar uma casa aí, no meio do nada, uma opinião minha, vocês não precisam concordar, mas se você comprar essa casa e coisas estranhas começarem a acontecer, eu acho que você deveria matar o seu filho. Uma opinião minha. Você tá nesse direito. Ele e o Satanás estão aprontando alguma coisa. É por isso que eu considero o Iluminado um drama. O Iluminado é um drama. É um drama de um pai que descobriu que a criança estava envolvida com um cão. O Jack Nicholson é a vítima daquele filme. Mas a mudança mais significativa na minha vida, quando cheguei nos 30 anos, é que eu comecei a fazer terapia, porque eu perdi meu avô na pandemia, né? Esse ódio do bolsonarismo não é por acaso. E eu perdi meu avô na pandemia e foi muito difícil, porque eu também fazia parte do grupo de risco, né? Eu moro no Brasil e... muito perigoso. Mas foi um momento estranho, né? Eu comecei a me sentir mal, né? E aí eu confidenciei isso para uma amiga e ela falou assim, ô Daniel, você tem que começar a trabalhar uma relação com você mesmo. E, amigos, vamos lá. Eu me conheço muito bem para saber que essa relação nunca ia vingar. Uma hora ou outra eu ia ter que terminar comigo. Chegar para mim e falar, ô Daniel, não é você, sou eu. Mas eu preciso sair com outras pessoas. E eu não estou tentando também romantizar, porque isso é difícil, né? Porque tem essa, vocês sabem que tem essa coisa aí, né? Tem um pessoal que romantiza, né? Fala que o humor, né? Comediante, tem uma coisa com depressão, né? Não tem um pessoal que tem uma conversa mesmo. Tem uma história, que é uma história que me fascina muito, que é uma história antiga. Não sei se vocês já ouviram essa história. Que ela fala o seguinte, que uma vez um homem estava em profunda depressão e foi ao psicólogo. E aí ele contou para o psicólogo tudo o que ele estava sentindo e o psicólogo falou assim, calma, o tratamento é simples. O palhaço Palhate está na cidade. Vá assistir o espetáculo dele, que isso vai curar sua depressão. E aí o homem vira pro doutor e fala, doutor, eu sou o Palhate. Essa história é uma merda, né? Essa história é uma bosta. As pessoas amam essa história. Porque, o cara que está deprimido também é o palhaço. Só que essa história, ela tem um furo narrativo que até hoje eu não vi ninguém questionar. Eu tenho certeza que esse paciente não foi o único cara que esse médico atendeu esse dia. Então deve ter tido um cara normal, que trabalhou 14 horas por dia, estava em depressão, estava pensando em se matar, falou, eu não posso fazer um negócio desse, tenho que ir no médico resolver isso. E aí ele chega lá no doutor, no psicólogo, expressa toda a dor e sentimento que ele está sentindo, e o doutor vira para ele, uma pessoa formada, e fala, você está triste? Tem um palhaço aí na cidade. Por que você não vai assistir ele? Vai curar sua depressão, vai espirrar água na sua cara com a flor, vai ser incrível. Sabe como é que deveria ser essa história? Um psicólogo está em profunda depressão e vai ao circo. Lá ele conhece um palhaço chamado Palhate. E o Palhate fala, calma, o tratamento é simples.
Tem um psicólogo na cidade. Vá fazer terapia, filho da puta. Você tá vindo num circo resolver isso? Você é louco. E uma vez eu contei essa piada num show, e quando eu cheguei em casa eu abri meu Instagram e eu recebi uma mensagem de um psicólogo profundamente ofendido, falando que eu estava diminuindo o trabalho dos psicólogos contando essa piada. E eu fiquei muito preocupado. Porque o único jeito de eu diminuir o trabalho dos psicólogos contando essa piada é se você recomenda palhaço para o seu paciente, que eu ainda não concordo. Eu ainda sou contra. Mas é isso, terapia, façam, né? Porque eu cresci na periferia de Brasília, né? Lá a gente não tinha essa coisa de terapia. Isso para mim é uma novidade, né? Que é um problema que tem na periferia, né? A questão da terapia, né? A gente não tem terapia. A terapia do pobre é conversar. É isso, a terapia, né? E o plástico bolha. Mas são as duas coisas que a gente usa, né? Mas é um problema muito sério, né? Eu observo, né? Ninguém pensa muito nisso, né? São dois problemas, na verdade, muito grandes que tem na periferia, que é creche para crianças e terapia para adultos, né? As pessoas não têm com quem deixar seus filhos e outras pessoas não têm com quem conversar. Por isso que eu acho que a gente deveria começar a juntar as duas coisas, né? Você se oferece para cuidar de uma criança e aproveita para desabafar os problemas com ela, né? É uma abordagem mais freudiana, mas eu acho que pode funcionar, né? A criança escuta muito, fala pouco, né? Pensando bem, eu acho que foi nessa piada que o cara falou que eu estava inferiorizando o trabalho dele. Eu acho que agora ele tinha razão, de verdade. Um amigo meu outro dia falou para mim, Daniel, malhar é igual fazer terapia. E só tem um problema nisso, porque não é. Me desculpa, não é. É bem diferente. É bem diferente. A única coisa em comum entre uma sessão de terapia e uma academia é que são dois lugares que você entra para trabalhar melhor a sua insegurança. É só isso, né? Porque de resto, não tem nada parecido, né? E outra, você não precisa nem malhar se você quiser. Você não precisa. Você toma uma injeção, você fica forte, né? Agora, não tem injeção para quem faz terapia. Não tem injeção que você toma e fala, ih, caramba, eu amo minha mãe agora. Eita! Aquela mulher é incrível. Tive uma infância fantástica. Mas não tem, infelizmente. Mas se tem um conselho bom que eu poderia dar para vocês hoje, é isso. Homens, amigos homens, façam terapia. Todo homem que eu conheço é um diagnóstico a ser descoberto. Todo. Sabe qual é a maior prova disso? Serial killer. Quase nunca você vê assassino em série mulheres, não é não? Uma falta de representatividade como eu nunca vi. Porque as mulheres seriam assassinas em série muito mais competentes que os homens, né? Elas são organizadas, gostam de estudar jardinagem, né? E aprendem a lavar sangue da própria roupa ainda na adolescência. Elas são perfeitas para isso. Elas já estão prontas. Né? Eu acho que só tem um problema. Eu acho que as mulheres não são assassinas em série porque elas também não são muito boas em guardar segredo. Acho que é por isso que elas não conseguem matar em série. Elas matam o primeiro cara e contam pra amiga. Você não sabe o que eu fiz com o Juarez. Mas eu acho que a verdadeira razão porque as mulheres não são assassinas em série é porque elas estão muito ocupadas assistindo documentários sobre assassinos em série. Isso é muito interessante. Vocês sabiam que 70%, isso não sou eu que estou inventando, é dado de pesquisa, 70% das pessoas que consomem esses conteúdos são mulheres? Não é muito doido isso, né? Eu queria saber quando que acontece essa virada na vida de uma mulher. É que ela troca o site da Capricho pela Wikipedia do Maníaco do Parque. Eu queria... Quando que dá esse estralo na vida dela? Que é muito doido, né? Porque é um produto que é feito a partir da morte de vocês, mulheres. Né? É tipo um dinossauro que curte documentário sobre cometas, sabe? É meio isso, né? Mas por que a maioria dos assassinos em série são homens? Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu acho que é porque os homens são muito estúpidos. Até quando a gente é a vítima. Eu estava assistindo um documentário outro dia de um assassino em série chamado John Wayne Gacy. Já ouviram falar desse cara? Que era um cara que se vestia de palhaço e matava homens. E amigos, vamos lá. Se você está andando de madrugada e um senhor de meia-idade, vestido de palhaço, te aborda oferecendo uma carona, qual a possibilidade de alguma coisa boa sair disso? Ah, não, Daniel, ele é um palhaço, ele vai curar minha depressão. Eu tava triste assim. Ai, meu Deus. Não, isso não é bom. Isso não é bom. Todo mundo que já foi no circo sabe que nunca tem só um palhaço dentro do carro. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa muito esquisita acontecendo. Aquele filme It, a coisa, é sobre isso. É sobre a estupidez masculina. O menino acha um palhaço morando num bueiro, na frente da casa dele,
e segue com a vida como se nada tivesse errado. Por quê? Porque toda criança se sente mais à vontade com Satanás. Eu já expliquei isso hoje. Vocês ainda não acreditaram. Mas as mulheres não fazem isso, as mulheres são espertas. Uma mulher está andando de madrugada, vê um cara vestido de palhaço oferecendo uma carona, ela não aceita, conta para a amiga, conta para a polícia e o cara é preso. Aí elas esperam sair um documentário sobre o assunto e fazem um podcast sobre isso. Muito mais seguro, né? Mas é esse o conselho que eu queria dar para vocês hoje. Se possível, tentem, façam terapia. Expor seus pensamentos para outras pessoas. Olha que coisa fantástica. Eu não sei quem inventou isso, mas tá de parabéns. Pô, vocês já ficaram sozinhos com os pensamentos de vocês? Não recomendo. Não recomendo. Minha cabeça é tipo um livro de autoajuda ao contrário. É um negócio terrível. Porque a consciência é um negócio muito doido, né? Porque a consciência, ela reproduz vídeos, imagens, sons. É tipo um reprodutor multimídia, tipo o Windows Media Player. É isso, né? Já o inconsciente é tipo um HD externo, cheio de coisa que a gente tenta esquecer, mas guarda por alguma razão. Né? Ia ser bom se tivesse como formatar o inconsciente. Meu pai, lixeira. Oh, que delícia, olha. Mas é isso. É porque eu tenho um problema muito sério com memórias, né? Eu não gosto, acho um negócio muito invasivo, né? Memória, ter memórias, né? Você tá lá lavando uma louça, vivendo sua vida. Do nada, brota uma imagem na cabeça tua. Tu não pediu. Igual um pop-up de site de aposta. Pum! E aí você tenta fechar lá, abre outro, pum, abre outro, pum, abre. De repente sua vida inteira, sua infância inteira tá na sua frente com um monte de pornografia. É igualzinho. Terrível. Mas eu queria ir embora contando, dando essa dica para vocês, incentivando vocês a fazerem isso e contando como que foi a minha primeira experiência na terapia. Aconteceu exatamente isso. Eu fui ali na Paulista, no consultório, e assim que eu entrei no consultório, tinha uma pessoa pedindo dinheiro na porta do consultório, e ela me contou uma história triste, né? Só que eu estava muito triste, foi bem na pandemia. Né? Aí eu contei a minha história para ele, ele me deu 50 conto. E aí eu entrei no consultório, e aí eu não sei se isso é comum, mas era um lugar excessivamente luxuoso. Eu sou contra. Porra, já não basta você ter baixa autoestima, mas você entra num lugar que tudo é mais interessante que você. Você já entra num lugar com complexo de inferioridade, né? Pra mim, uma terapeuta ideal é uma pessoa descabelada de pantufa. É isso que eu quero ver na terapia, uma pessoa mais triste do que eu. Sabe? Isso ia me fazer me sentir bem. E aí eu conheci a terapeuta, e aí ela começou a me explicar como é que ia ser o tratamento. E aí ela fez um negócio comigo que eu não vou falar. Eu vou imitar e vocês julgam como vocês quiserem. Se isso é certo ou não. Se isso é grosseiro ou não. Tô lá contando, cara, como é que é seu nome? Daniel, contei tua história. Pô, vim de Brasília, sou humorista e tal, não sei o quê. E aí, em um certo momento, o terapeuta fez exatamente isso aqui. O que você faz quando sua terapeuta está entediada? Você conta um trauma de infância para ver se ela... acorda assim. O que você faz? Vocês são pessoas razoáveis, eu estou observando vocês há uma hora aqui. Vocês iam fazer o quê? Vocês iam continuar contando a história de vocês, iam ignorar essa grosseria e seguir com a vida como se nada tivesse errado, né? Eu sei que vocês iam fazer isso. Eu não. Eu sou uma pessoa um pouquinho rancorosa. Quando uma pessoa me sacaneia, eu imediatamente sacaneio ela de volta. E aí eu fiz a pior coisa que uma pessoa poderia fazer no seu primeiro dia de terapia. Comecei a inventar um monte de fanfic sobre minha vida. Comecei a inventar um monte de mentira. Como quem diz assim, agora tu vai prestar atenção, filha da puta. Comecei. Eu vi aqui na ficha, você é de Brasília, né? Falei, não, Mato Grosso. Terra do Hitler, conhece? Morava lá, cresci lá. Você fazia o que? A gente criava jacaré no Mato Grosso. Jacaré. Eu e minha mãe, na verdade, porque meu pai foi engolido por um jacaré. Foi terrível, a gente teve que abrir o jacaré e tirar meu pai de dentro. Ela falou, nossa, que horrível. Eu falei, a gente adorava aquele jacaré. E sabe o que ela falou pra mim? Eu sou o palhate. Gente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Vocês foram ótimos. Valeu.